Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Hoje, a oitava parte de reflexões acerca da oração de São Francisco de Assis. Como fundo musical, nos utilizaremos da música Believe, ou Acredite, do pianista arranjador estadunidense Émile Pandolf. Para nós, os espíritas, é importante raciocinar a fé, mas um raciocínio arrimado na razão, com os amorosos olhos da caridade. A quinta preposição, portanto, abre aspas, onde houver dúvida que eu leve a fé. Mas o que é a dúvida? E o que é a fé? Por que levar fé onde houver dúvida? Devemos substituir a dúvida pela fé? Ou não é isso que pretende dizer a frase? Antes, definamos as palavras para contextualizarmos e compreendermos a frase. A palavra duvidar, como verbo, é a ação que nos remete à busca pela resposta a algo. É saudável duvidar para buscarmos a verdade que nos é tão cara, tão preciosa. Mas a palavra dúvida, nesse caso, não é um verbo, não é uma ação. É o que se chama de verbal. Em outras falas, uma palavra derivada de um verbo, que expressa um sentido abstrato, portanto, dúvida aqui é um substantivo feminino. Dúvida é palavra com uma condição psicológica ou sentimento caracterizado pela ausência de certeza, ausência de convicção quanto a uma ideia, quanto a um fato, quanto a uma ação, quanto à asserção ou decisão. Portanto, a dúvida de que se trata a frase, notadamente, é antes ausência de convicção do que a busca ativa pela verdade. A dúvida que no contexto frasal analisamos é psicologicamente deletéria, insalubre mesmo, haja vista nos colocar em posição de sentimento vazio no que concerne a crença em algo. E a palavra fé? É palavra que, embora diminuta, tem um extenso significado em sentido filosófico, em sentido antropológico e em sentido sociológico, como também em sentido religioso. Buscamos aqui, portanto, por ser uma oração ao Criador de tudo que há criado, Deus nosso Pai, louvado seja, seu sentido religioso, utilizando-nos do Novo Testamento em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que assim nos diz, abre aspas, fé é acreditar em coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Entretanto, caríssimos meus, por espiritualistas e espíritas kardecistas que sou, busco sempre a definição continente da literatura espírita, que do seguinte modo nos leciona: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Posto que entendemos-la como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. Vemo-la apoiada nos fatos e na lógica. Ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso, nos recomenda: amai-vos e instruí-vos, observando a mostra de que o cristal fraturado se recompõe, na mostra que a árvore podada se refaz, tanto quanto o homem, alimentando-se
confia na nutrição de seu organismo. Impossível concretizar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Assim, confiando primeiramente em Deus e entregando-nos aos estudos, ao trabalho, à prática do bem, venceremos as próprias dificuldades e superaremos os obstáculos do caminho sem desfalecimentos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, utilizando-nos conscientemente da fé, tornar-se-nos-á possível suprimir longas curvas em nosso caminho e isentar-nos-emos de inúmeras dores e sofrimentos. Assim sendo, levemos a fé raciocinada onde houver a dúvida. Finalizamos agora esse vídeo narrativo tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus, nosso Pai, louvado seja.